Olá, meu nome é Alexandre Conte, sou gerente de marketing da TOTVS Curitiba e estarei aqui quinzenalmente para lhe apresentar um novo episódio da Gestão Inteligente, uma websérie produzida pela TOTVS Curitiba para debater os principais elementos e os principais desafios de uma gestão inteligente. Vem comigo, produção, solta a vinheta. Começamos então o nosso episódio piloto da websérie Gestão Inteligente, uma produção da TOTVS Curitiba. E comigo trago aqui para apresentar a vocês Alex Oliveira, nosso diretor de operações da TOTVS Curitiba. Seja bem-vindo, Alex, tudo bom? Tudo bem, Conte? Bom dia aí, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Joia. Alex, você tem a missão de abrir, então, esse projeto que a gente está lançando agora, né? É o primeiro episódio de uma websérie, onde a gente está trazendo gestores de mercado, estamos trazendo clientes, colaboradores da própria TOTVS, né, para falar um pouquinho sobre gestão e como a gente coloca diversos elementos e também considera alguns desafios para tornar a gestão mais inteligente e mais eficiente. Tá? Aqui a ideia é a gente falar de pessoas, a gente falar de processo, falar de produto, falar de tecnologia, né, o DNA da TOTVS. A gente vai falar também bastante sobre inovação e sobre governança, tá bom? Nada que você não entenda um pouco, né? Acho que você tem aí uma bagagem bem vasta e eu queria que você começasse se apresentando, né, um pouquinho quem é o Alex, como você chegou na TOTVS Curitiba e para a gente poder falar um pouco sobre as mudanças que a gente vem passando, que essa é a janela que a gente tem para contar para o mercado tudo que a gente viveu nesses últimos anos. Bacana, Conte. Obrigado aí pelo espaço. Eu acho que esses teasers aí são fundamentais para a gente estar posicionando a marca e também, de certa forma, colocando a unidade local no novo patamar, né? Bom, eu sou novo de casa ainda, né? Me considero novo, apesar de os trabalhos constantes aí, esse período que a gente vem fazendo essa transição, está sendo muita transpiração, mas de certa forma sou novo de casa. Então, eu entrei efetivamente em janeiro de 2020. Originalmente eu trabalhava pelo concorrente, vim aí de estrutura SAP, né? Fiquei quase 8 anos aí nessa linha de frente, né? Na trade, na linha de gerenciamento de projetos, gerenciamento de operação, né? Fui também líder da frente de outsourcing e delivery center. E em novembro de 2018 acabei conhecendo o Márcio, né? Nosso CEO, e acabou dando match ali e eu topei esse desafio de vir tentar remodelar, né? Ou buscar novas formas de trabalhar. E efetivamente entrei na TOTVS aí dia 16 de dezembro. Nas 2 últimas semanas de 2019 foi para me ambientar, entender como era o modus operandi, né, da TOTVS, e efetivamente meu plano de ação começou dia 1º de janeiro de 2020. Legal. Eu lembro uma coisa que me chamou muita atenção, acho que a nossa primeira reunião conjunta, que a gente fez ainda no finalzinho do ano, eu falei, caraca, esse cara tem 2 semanas de empresa e o cara já está com os números todos na ponta da língua, né? Então, acho que você fez um trabalho de imersão e de sugar, de aprender muito aí, muito rápido, e isso a gente viu no reflexo do que foi desdobrando como solução, como os projetos, né, tendo uma outra carinha, né, outra pegada, tá? E era uma coisa que a gente vem já no projeto de 2016 para cá, né, fazendo toda uma mudança de cultura, tanto de TOTVS quanto TOTVS Curitiba, né, mas falando mais especificamente de TOTVS Curitiba, a gente fez todo um projeto de cultura, de revitalização, de tornar tudo muito mais eficiente, muito mais inteligente, e a tua chegada veio também como uma consolidação disso para a área de serviço, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, dentro dessa tua jornada, nesses 2 anos, esse 1 ano e alguma coisa, como que a gente
tem se tornado referência dentro do ecossistema da TOTVS, né? Como a TOTVS Curitiba tem se despontado aí com algumas inovações, com algumas metodologias diferentes. Legal, eu vou começar do início, né? Lá de quando efetivamente eu tive as duas primeiras semanas de imersão, eu desci no beat da operação, né? Então eu fui área a área fazendo o entendimento de como funcionava a dinâmica da empresa. E dentro desse contexto, eu percebi alguns gatilhos que, de certa forma, eu precisava trabalhar muito rápido para eu conseguir ter um resultado a curto prazo, né? Ou, pelo menos, eu começar a ter uma atração um pouquinho mais forte no curto prazo. Dentro do meu roadmap de planejamento, eu estou trabalhando em 4 principais pilares, que é pessoas, processo, produto e metodologia. Dentro desses 4 pilares, né, eu estabeleci uma rotina de trabalho para não ser estanque. Eu estou falando de um conceito, de uma unidade de negócio de 26 anos, 27 anos esse ano. Então, essa cultura do modelo chamar old school, vamos dizer assim, ela estava muito enraizada dentro da operação. Então, quando eu cheguei, eu olhei de fora, né, e vi os aspectos comportamentais, os aspectos de estrutura, né, eu falei, puxa, eu preciso rapidamente trabalhar em 2 principais pilares, né, que era pessoas e processo. Por que eu trouxe pessoas primeiro, Conte? Porque, apesar de trabalharmos com tecnologia, né, no final do dia acabam sendo pessoas, né? Então, eu precisava trazer uma cultura diferente. Na verdade, eu precisava trazer um DNA para dentro da empresa, né, onde todo mundo tivesse o senso de dono e, de certa forma, toda a estrutura conseguisse caminhar de uma forma conjunta. Apesar de eu ter uma estrutura extremamente heterogênea, no final do dia, no entregar do número ou no final do dia com os KPIs sendo levantados, a gente precisava ter uma estrutura homogênea, né? Cada um precisava suprir a deficiência do outro. E quando eu olhei essa necessidade, essa carência de processo e eu não via um DNA dentro da empresa, né, eu precisei trabalhar isso muito forte. Então, no dia 1º de janeiro de 2020 em diante, eu montei o meu plano na primeira semana, fiz a apresentação para o board da empresa, né, e estabelecemos ali as métricas para estar trabalhando em 3 grandes fases, tá? Porque se eu trouxesse de uma única vez, de uma forma estanque, todas as mudanças que precisavam ser feitas de uma única vez, a estrutura, a operação não estava pronta para isso. Então, eu precisei fazer essa divisão de planejamento em curto, médio e longo prazo, atacando exatamente aquilo que a gente precisava estabelecer como rotina de trabalho, tá? Para eu criar uma base sólida, né, eu preciso fazer alguns trabalhos, ter algumas métricas de trabalho para, de dentro de casa, ser num modelo de implosão de dentro para fora, né? Então, eu fiz análise de alguns indicadores, né, históricos da empresa, e aí eram alguns pontos, alguns gatilhos que eu precisava trabalhar. O primeiro deles foi pessoas, a gente mudar a cultura da empresa e trazer essas pessoas para dentro da estrutura, né, fazer com que eles se sentissem parte do negócio, mas principalmente quando a mudança vem de cima para baixo, é muito fácil eu mudar o processo, né, estabelecer rotina de controle, estabelecer KPIs, estabelecer métricas de medição. Só que eu precisava ir além disso, eu precisava sensibilizar o time de tal forma que eles entendessem a nova dinâmica da operação, mas principalmente eles entendessem que o elo principal dessas mudanças tinha que ser o cliente. A ponta da nossa pirâmide é o delivery, é o cliente, né? E aí nós começamos a fazer, eu brinco, né, que eu criei vários pequenos feudos aqui no começo, né, e criamos alguns mantras, né, porque eu costumo dizer que essa relação para fora, ela tem que ser muito transparente, tá? Então, alguns indicadores que eu comecei a acompanhar e que era o que vinha machucando a operação até então, ela era muito relacionada por conta da relação que nós tínhamos com a nossa base, tá? Então, eu precisei montar dentro da empresa uma estrutura sólida para eu conseguir edificar de uma forma muito consistente todo o planejamento que eu estava fazendo. Então, esse plano de 3 ondas de transformação, o meu curto e médio prazo, ele vai até 2023. Então, mensalmente, eu vinha colocando, né, no ano passado,
algumas mudanças estruturais, eu precisei mudar time, trouxe pessoas de fora, né? Foi criado efetivamente uma área de PMO, né? Onde eu faço todo o acompanhamento do ciclo de vida dos clientes. Existia um hiato muito grande que eu percebi logo na minha chegada entre a estrutura comercial, a força de venda e a estrutura de serviços. Então, algumas das ações que a gente veio trabalhando foi diminuir esse vale, né? Foi criada uma estrutura matricial para que eu pudesse acompanhar o ciclo de vida de venda do projeto, implementação do projeto e o pós-venda. Então, hoje eu tenho uma área de PMO, eu tenho uma área de Customer Success que faz o atendimento do pós-venda e, invariavelmente, essa estrutura matricial é onde eu tenho os heads de operação. Então, hoje, modularizado para cada estrutura, eu tenho um time técnico muito consistente, tá? E aí, com isso, o time de arquitetura passou a responder para a minha operação, e aí hoje eu tenho um merge em toda a parte do ciclo de venda, o meu time tem participação ativa. Esse foi um dos pontos que a gente colocou, tá? Porque eu não deixo hoje o time comercial isolado para trabalhar o bid ou trabalhando de forma isolada. Hoje, toda a necessidade que nós temos de venda, ela é linkada com o meu time de serviço, e isso é muito linkado com o modelo de metodologia que a gente implementou, tá? Então, isso foi trabalhado de uma forma muito consistente, muito contundente no primeiro trimestre, né? Então, se falar um pouquinho de dinâmica, estabelecemos a estrutura de PMO, né? Hoje eu tenho um escritório de projetos que ele faz o tracking semanal com os gerentes de projeto. Então, diariamente eu recebo toda os indicadores da empresa, eu e o Márcio, né, o nosso CEO, nós recebemos todos os números da empresa. Semanalmente eu recebo como é que está o portfólio de projetos, porque hoje eu consigo pilotar a minha operação de forma muito visual. Eu vendo os indicadores, os KPIs que são gerados, eu sei quais que são os gargalos ou aonde eu posso ter uma ação um pouquinho mais efetiva, tá? Então esse era o primeiro ponto que eu via, que nós não tínhamos esse controle, tá? Nós não tínhamos, de certa forma, como fazer uma pilotagem da empresa baseado no que a gente estava tendo de indicadores, tá? Então, dito isso, eu comecei a trabalhar no segundo pilar, que era processo. Os dois começaram a andar em paralelo e colocamos, né, BPM, modificamos todo o processo de medição, modificamos todo o processo de abordagem de clientes, de venda, mas eu precisava mudar também os processos relacionados à metodologia específica, tá? A metodologia que nós usávamos era a metodologia padrão, né? Era o framework ainda muito antigo, e quando eu vim de mercado, eu percebi que esse framework ele estava não obsoleto, mas ele não estava atendendo a necessidade e a velocidade que o mercado estava demandando, tá? Em fevereiro, março do ano passado, nós lançamos o nosso framework, onde a gente pegou um pouquinho do que a Oracle trabalha com relação aos Quality Gates e um pouquinho do que a PMI emprega com relação às 5 fases ou às 5 etapas de projeto, tá? Nós fizemos um merge e criamos uma metodologia, obviamente seguindo ali os conceitos que a TOTVS exige, né? Nós criamos uma metodologia chamada Implementação de Alta Performance, o IAP. Dentro disso, a gente conseguiu eliminar boa parte de burocracias ou necessidades que precisavam ser geradas, consolidando, né, o nosso modelo de metodologia, né? Em paralelo a isso, nós viemos fazendo um trabalho muito forte no nível de capacitação de gestão. Então, o time de gestão precisava mudar o modelo mental, o mindset de entrega precisava mudar, né? Como eu falei, o principal elo dessa corrente tem que ser o cliente. A gente tem que elevar o nível de qualidade, consequentemente, elevando o nível de qualidade, eu diminuo o volume de retrabalho. Diminuindo o volume de retrabalho, a gente tem uma aproximação maior com o cliente, tá? E aí isso foi criado três palavrinhas que, para mim, são mantras aqui dentro, e hoje a minha operação, graças a Deus, todos seguem na mesma rotina. É o relacionamento, né? Eu tenho um ecossistema vasto, eu tenho uma carteira de oportunidades absurda, e eu estou falando de uma empresa que é a maior empresa de tecnologia do Brasil. 20% do que passa dentro do PIB hoje são de empresas que transacionam dentro de algum produto da minha empresa. Então, esse tesão, esse brilho no olho, essa vontade de falar da empresa,
eu vim trazendo ao longo dos anos, ao longo dos meses, dos dias da semana, para que esse DNA e essa cultura fosse estabelecida, né? Eu precisava que pessoas cuidassem de pessoas. Então, são três palavrinhas que a gente vem trabalhando e vem pregando, que é relacionamento, confiança e fidelidade, né? Isso casa Então, muito, Alex, com um conceito que a gente bate muito dentro da TOTUS, né, do ecossistema TOTUS, que é um mantra também, não chega a ser um slogan, mas é um valor praticamente já enraizado na nossa cultura, que é o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então, exatamente. parece simples, parece bobo, mas quando a gente coloca isso no dia a dia, coloca isso no mindset das pessoas, coloca isso no cotidiano, nos hábitos, se torna uma preocupação constante e um compromisso com que tudo tem que dar certo para o cliente, tanto para o nosso cliente quanto para o cliente final, que é o cliente do nosso cliente. Né? Então, isso muitas vezes é colocar um suor extra, é ter um nível de cuidado, de assertividade maior, para garantir que nada dê errado, para que lá na frente a experiência para o cliente, tanto para o nosso cliente quanto para o cliente final, seja a melhor experiência possível. Uhum. E exatamente nesse contexto, Conte, que eu montei esse planejamento e falava, né? Falei, pessoal, a gente tem uma vasta oportunidade dentro do nosso ecossistema, mas o mercado do Sul, a sua essência por si só, ele é muito bairrista, ele é muito paternalista. Muitas vezes o determinante para o fechamento de um negócio não é preço, é o relacionamento. Então, se você tem relacionamento próximo com o seu cliente, seja ele no formato de hunting ou no formato já de base, internalizado, esse cliente vai ter confiança em você. Uma vez que o cliente tem confiança baseado no relacionamento, esse cliente vai ter fidelidade com você. É como um relacionamento de casamento, como um relacionamento qualquer, né? E isso nós viemos trabalhando, a gente veio se aproximando. Eu, particularmente, eu sou próximo de toda a operação, né? Tem um livro que eu compartilhei com eles, então eu busco compartilhar as literaturas que eu tenho consumido, aonde para desenvolvê-los, tanto na gestão, mas também nesse entendimento do mundo corporativo, né? E um deles foi esse barco também é seu. Né? Então, eu invisto o meu tempo, né, individualmente com as pessoas que estão na ponta, porque da minha posição, eu consegui enxergar tudo que está acontecendo lá embaixo, né, ou lá fora, eu estou muito distante. Então, eu participo de todos os fóruns, eu participo de todos os projetos, eu participo ativamente das aberturas de projeto, fechamento de projeto, reunião com o cliente, porque essa relação, essa proximidade gera confiança do cliente. Então, todos os clientes hoje que estão dentro da minha carteira, eles têm o meu contato direto, né? Então, essa transição de governança, ela é fantástica, Conte, porque eu estou criando uma estrutura consistente do ponto de vista de delivery, mas principalmente estou criando uma cultura dentro da empresa, onde eu não quero uma empresa de cargos, eu estou criando uma empresa de funções, né? E as pessoas hoje, a minha operação, cada um sabe exatamente o que precisa ser feito e como precisa ser feito, né? Eu até brinco, né? O sarrafo subiu, a régua está lá em cima. Então, vocês têm que fazer parte desse contexto, né? Porque se a pessoa não está atendendo dentro desse contexto, o próprio sistema espelha essa pessoa para fora. A pessoa vai se sentir incomodada com isso. Isso é uma coisa que a gente vê dentro de casa, né? Então, assim, os melhores continuaram, né? Quem não acompanhou o ritmo foi ao mercado. E a gente também foi buscar no mercado quem tinha uma experiência, uma visão, uma competência ainda maior para a gente manter esse sarrafo sempre numa crescente constante, né? Eu queria te provocar, Alex, para falar um pouquinho sobre estrutura. Você falou a importância de engajar as pessoas, de reorganizar isso e todo mundo ter uma visão de função e não de cargo. Acho que é um ponto bem importante. E uma mudança que a gente fez, a gente percebeu uma mudança significativa, que assustou um pouco no início, quando a gente fez esse desenho, mas depois, quando se comprovou nos projetos, a gente viu uma agilidade, uma assertividade muito grande, foi uma estrutura matricial, né, onde a gente passa a ter não só aquela vertente vertical, de fato, eu tenho um diretor, tenho um gerente de projeto, tenho um especialista, tenho... Não, a gente fez uma maçaroca de cabo, né? Várias pessoas reportando para várias pessoas, mas interagindo, e tornou o trabalho muito mais colaborativo. Eu queria que você exemplificasse um pouquinho isso e, na prática, como que isso se desdobrou em metodologia de projeto. Bacana, cara.
Essa estrutura, originalmente, ela é baseado na estrutura de entrega, tá? Então, eu tenho o CROS, os gerentes, a estrutura de gerenciamento de projetos, que responde para mim. E para a parte técnica, foi criada uma estrutura que a gente chama, né, os heads, que são os gerentes de torre, os especialistas, sênior, pleno, júnior. Então, para eu elevar o nível de qualidade da entrega, eu precisava ter líderes técnicos que fossem capazes de estar acompanhando esse momento de transição, tá? Então, essas pessoas, essas cabeças-chaves, né, eles são responsáveis por garantir o que é a qualidade da entrega. Então, hoje, todos os projetos que estão transitando de implementação ou revitalização de processo, eu tenho um líder técnico que invariavelmente é um dos gerentes, tá? Então, realmente, esse time são os meus camisas 10, né? Essa aproximação da área comercial, arquitetura, junto com a minha estrutura de serviço, trouxe uma garantia do início do projeto, onde eu invisto mais tempo no planejamento do projeto, nós fazemos uma imersão dentro da estrutura dos clientes, tá? Vamos pensar em PCP, né? Eu pego o head de materiais junto com o arquiteto, eles vão no nível de chão de fábrica para entender como é que funciona todo o ciclo de produção do cliente. Eu monto um documento, né, um blueprint, detalhando e desenhando quais são os fluxos para eu mostrar a aderência do produto padrão versus o que o cliente tem de necessidade, tá? Porque o que acontecia? Isso não é só um caso isolado do ERP TOTUS, tá? Outros ERPs também sofrem com essa característica de ter muita customização. O cara sonha, né? Eu não quero que faça com um botão, eu quero que o botãozinho esteja do lado direito e tal. Com esse conceito que nós estamos trazendo, né? E eu falo, cada vez mais a gente tem que ser back to standard. Eu tenho as minhas duas estruturas de fábrica, mas as estruturas de fábricas elas têm que ser mais suporte do que propriamente dito entrar nesse ciclo de customização, né? Então nós saímos descustomizando o maior número de coisas possíveis para trazer para o padrão, tá? E aí esses meninos, eles descem no nível de operação e eu monto um documento detalhando todo o processo da empresa, tá? Eu desenho esse ciclo, eu faço esse blueprint, e aí nesse momento, eu chamo de pré-step, tá? Nesse momento é feita uma apresentação do documento, aonde vai ter a entrada, a aderência do meu produto dentro da operação do cliente, e de certa forma a gente já faz ali uma análise SWOT detalhando para o cliente quais são os riscos, quais são os pontos de convergência, como que ele vai conseguir trabalhar, e eu já tenho a aderência em percentual de quanto eu vou atender o produto dele com o meu produto padrão e quanto de necessidade de desenvolvimento eu vou ter, tá? Isso ele foi atrelado ao nosso modelo de metodologia, ele faz parte do Step 1, né, do Gate 1 da nossa metodologia, que é eu ter esse planejamento inicial do projeto. Por que isso agrega valor, Conte? Porque eu consigo fechar o escopo no começo, tá? Mais de 50% de sucesso em projetos é a comunicação, né? A expectativa do cliente versus a expectativa do que eu estou entregando ou do que eu estou entendendo, se ela não é setada no início do projeto, acaba sendo traumático, né? E aí acaba tendo aquelas discussões que você me enganou, você mentiu, não, mas você não pediu. Então, quando a gente começou a trabalhar com esse processo, essa modelagem de processo versus, tecnicamente, a absorção do conhecimento da empresa, né? Então, eu coloco o time técnico do cliente, mais a operação do cliente, o meu time técnico, o meu arquiteto, para sentarem juntos, fazerem esse processo de quality, né? E aí a gente gerar um documento com escopo fechado. Nós tivemos alguns casos no ano passado, alguns projetos que já eram clientes de base antigos, e nós fizemos o projeto de revitalização. Um dos clientes tinha quase 500 customizações. Nós fizemos esse pré-step de sentar com eles, entender a necessidade, verificar a aderência do processo do nosso produto padrão. Nós saímos de 450 e poucas customizações para um pouquinho mais de 100, tá? Não chega a 110. Com esse modelo de metodologia, obviamente um projeto ele é feito 4 mãos, eu posso ter desvios ao longo da execução, lógico, né? Mas isso eu diminuo o nosso risco, eu mitigo alguns riscos tendo esse planejamento. Nesse projeto em específico, nós fugimos 0 dias da data de implementação.
Nós acordamos a data 7 meses antes, com o blueprint formatado, apresentado. No dia que foi combinado a virada, virou e o cliente está satisfeito. Hoje é um parceiraço nosso, né? Teve outros cases de sucesso que nós tivemos, onde o volume de operação do cliente passa de 3,5 milhões de tickets mês, né? Tivemos todo um processo de reestruturação, né, de remodelagem, né, um processo de abertura e fechamento de caixa. Esse modelo, até então, até agora, tem surtido efeito, tá? E, de certa forma, eleva o nível de satisfação dos clientes, porque a transparência na relação ela tem sido muito saudável. E é uma coisa que a gente vê muito interagindo com os clientes, com os gestores das empresas, né? Quando tem esse entendimento. E nem sempre o entendimento ele vem pronto, ele é construído a quatro mãos, como você falou, né? Porque o cliente tem uma expectativa, ele tem uma visão de como fazer, nós chegamos com uma outra visão, né, por já ter passado por outras empresas do mesmo segmento, nem sempre isso é compatível de imediato. Mas o que é muito rico e gera digamos assim, um indicador de sucesso muito grande é quando a gente consegue sentar, organizar, investir um tempo maior nesse planejamento inicial, alinhavar todos esses pontos, documentar e colocar isso dentro de um roadmap de implantação. E aí a gente consegue ter um projeto que bate recorde de prazo, que começa a gerar resultado no meio do caminho, antes de estar efetivamente pronto, né? E aí, principalmente, uma satisfação não só do gestor que nos contratou, que é o gerente do projeto, o responsável pela implantação, mas pelo usuário dele, pelo cliente dele, que começa a ver a cada virada de chave melhorias que estão tornando a operação mais eficiente, mais atrativa, mais simplificada do ponto de vista de condução, de uso, né? Por quê? Porque tudo isso foi bem alinhavado e previsto dentro do possível. Como você falou, é importante não estar engessado, porque no meio do caminho oportunidades acontecem. Mas é muito importante também que haja uma disciplina para respeitar o planejamento que foi feito a quatro mãos. Isso, com certeza, é o grande segredo, né, para evitar dores de cabeça lá na frente, de ambos os lados, porque é comum ter esse desalinhamento de expectativa. Muitas vezes a entrega é até maior do que o escopo, mas a expectativa estava maior. Então, se não tem essa conversa prévia, se não tem um planejamento feito a quatro mãos, o projeto ele já começa meio, digamos assim, suscetível a erros. Tá? E quando a gente traz todo mundo para a mesa, faz esse planejamento, faz esse combinado, todo mundo está construindo uma coisa só. Né? E, de novo, a gente volta para a comunicação, né? E é uma coisa que eu exijo da minha estrutura, eles vão errar, né? O meu time, eles têm liberdade, eles têm autonomia para trabalhar da melhor forma que eles achem, né? Seguindo o que a gente está colocando ali como estratégia, porque eu meço o nível de maturidade da minha estrutura pelo quanto eles estão aprendendo com os erros, né? Então, o erro inteligente, ele agrega valor, né? E a intenção nunca é ser punitivo. Então, a gente mudou nesse contexto. Hoje, 100% dos nossos projetos, seja ele pequeno, médio ou grande, ele é feito em gestão à vista, né? A gente usa aí um framework, usa o Trello, né? Ele é planejado, hoje eu tenho 100% do planejamento a nível de detalhe nas ferramentas de controle de projetos, e desde o diretor da empresa, né, até o nosso board daqui tem acesso a todos os cards para saber o que está acontecendo, como está o projeto. Então, os projetos que são relevantes do ponto de vista de tamanho, de escopo, já é criado o comitê diretivo já no começo do projeto, então a gente faz o acompanhamento muito de perto, né? Eu particularmente acompanho todos os grupos dos projetos eu participo, né? Eu praticamente 24/7 ligado ali, acompanhando e fazendo toda essa transição, toda essa estratégia. E um ponto que é legal, eu acho que vale mencionar, Conte, essa estratégia de crescimento, ela não foi feita baseado em gerar só números, né? Ela foi feita baseado principalmente em criar uma estrutura sólida dentro da nossa operação. Porque quando eu cheguei, eu peguei os KPIs da nossa unidade, a gente, um indicador que representa muito para nós é o NPS, tá? Era negativo. Nós recebemos o relatório de 2020 em meio momento pandêmico, em meio a um ano de pandemia, onde tudo era incerto, né?
a gente precisou se reinventar de uma forma muito rápida. Nós ficamos com o NPS quase 15 pontos percentual acima da nossa meta, né? E esse indicador em específico, ele mostra que nós estamos no caminho certo. O nível de qualidade das entregas, o nível de relacionamento, o nível de profissionalismo do que a gente vem apresentando, ele aumentou. E isso tem agregado valor, né? Porque eu tenho o formato de hunting, clientes novos, e eu preciso cuidar muito bem da minha base, porque a minha base são clientes ricos, né? Ricos não ricos financeiramente, mas são clientes ricos para a minha estrutura. E eu quero que eles usem integralmente o nosso sistema, né? Porque muitas vezes ele está esquecido lá e ele não está tendo produtividade efetiva no nosso sistema, né? Muita coisa nova saiu, muita coisa nova já surgiu no mercado que pode agregar valor. Nós compramos várias empresas que podem estar agregando valor no seu processo. Então, essa aproximação, de novo, esse relacionamento com o cliente, ele é fundamental para que a gente consiga extrair, né, do sistema 100%. E olha que curioso, Alex, desculpa te interromper. A gente fez, questão de poucas semanas atrás, uma interação dessa com nossa base de clientes de DataSul, né? Uhum. E a gente estava ali apresentando o que já tem de novo na ferramenta, o que ainda vem nos próximos meses como melhorias, né? Que é um produto que a TOTVS vem investindo pesado para manter ele competitivo e ativo, né? E teve alguns clientes que levantaram a mão e falaram: puxa, mas quanto custa para ter isso daqui? Isso aqui me ajudaria muito. A gente falou: não custa nada, você tem à sua disposição. Já está aí dentro, né? É só passar a utilizar. E vamos conversar melhor agora para te dar a condução para você usar, porque a funcionalidade está disponível. Mas muitas vezes o cliente não sabe, porque ele não está acostumado a usar. Ou está fazendo isso em sistema de planilha, né? Está fugindo do software. E quando tem essa aproximação, essa comunicação, a gente fala: olha, aproveita melhor o investimento que você já faz e tira o máximo proveito da ferramenta. Porque são boas ferramentas, são ferramentas de ponta, né? E você pode fazer muito mais do que muitas vezes o feijão com arroz que é feito. E essa aproximação, como você falou, é comunicação, né? É comunicação, exatamente. Exatamente isso, Conte. Hoje, quando eu olho no retrovisor, né, olho para a minha operação, eu sou um eterno inconformado, né? Eu nunca acho que está bom. Mas, de certa forma, o que nós fizemos em 12 meses, a gente mudou um legado, né? O que a empresa tem demonstrado e o crescimento orgânico que nós estamos tendo, eu tenho um baita orgulho da minha operação, cara. Eu vejo meus meninos ali, hoje eu brinco com eles e falo, né, que os primeiros 6 meses não foram fáceis, né? Os primeiros 6 meses foram de muita transpiração e em alguns momentos transpirando sangue, porque a gente precisava realmente inverter esse cenário, mudar esse cenário que a empresa vinha passando, né? Então hoje todo mundo tem consciência e eles sabem, todo mês eu faço reunião de operação com eles, né? E toda a empresa hoje sabe aonde a gente vai chegar, aonde a gente quer chegar. Compartilha da visão. Então, né? 100% hoje da operação sabe qual que é a nossa estratégia, né? E aí, quando eu falo operação, é 100% da operação de delivery, administrativo, pessoal do comercial, os APNs, né? A estrutura de SCC, as 2 fábricas, né? Porque eles estão inseridos dentro do contexto, eles sabem para onde o barco está arrumando. Uma vez que eles têm esse conceito de senso de dono, de novo, né? Esse barco também é seu. Traz muito disso. As pessoas precisam ter o senso de dono. A gente não quer perder a ovelha no meio do caminho. Então, essa transição de estar caminhando em conjunto, em bloco com as pessoas, ela é fundamental. Então, essas reuniões que eu faço individualmente com cada um, né, esse investimento do tempo com eles, primeiro, para estar honrando a vida deles, porque eles estão na operação, eles estão na ponta. A gente está passando por meses aí difíceis por conta da pandemia, né? Então eu preciso ter essa sensibilidade, Conte, de estar me aproximando da operação para saber como é que ele está em casa, se ele está precisando de alguma coisa, né? Mas mais que isso, essa conversa que a gente tem de meia horinha, eu consigo pegar pontos de melhoria que eu não enxergo. Então eu consolido essas informações de novo numa apresentação, eu reúno o meu time de gerentes e a gente começa a mudar os processos baseado no feedback que eu estou tendo da operação. E muitas vezes no feedback que eu estou tendo dos clientes, que eu pergunto: cara, você consegue me falar 3 pontos aí que eu possa estar melhorando?
E eu pergunto para a minha operação também. Falei, gente, vocês que estão na ponta, né, vocês têm alguma deficiência com a operação que a gente está tendo, com o processo XYZ, e é riquíssimo, Conte. Vou falar para você que é animal esses papos, porque eu consigo enxergar a operação do ponto de vista dos olhos deles, né? Uhum. Então, descer esse nível é fundamental para que eles entendam também que eles são ouvidos. O que eles trazem é importante. Eu falo, cara, a gente está com um quadro em branco para ser construída uma empresa do jeito que a gente quer. E eu não quero que isso saia da minha cabeça, da cabeça do Márcio, da cabeça dos outros diretores. Eu quero que vocês ajudem a gente a construir esse sonho, né? A gente brinca que eu não contrato pessoas, eu convido pessoas a fazerem parte desse sonho, né? A fazer parte dessa estreia. Porque o propósito é maior do que a contratação, né? Então, esse conceito, Conte, e aí, de novo, né? Isso é muito ligado à cultura. Essa cultura, se você perceber, você já é mais velho que eu de casa, a gente conseguiu mudar. Hoje você vê o brilho nos olhos das pessoas, né? Hoje eu não preciso falar com a minha operação para a gente vir num sábado aqui para pegar uma RFP, para destrinchar a RFP. Eles mesmos se propõem, falam, cara, vamos no sábado que isso é importante. Então, eu acho que isso é fundamental, que hoje a operação roda, a cadência da operação é refinadinha, ali tá lisinho. Aí, ó, até teve musiquinha para comemorar. Não, telefone, desculpa. Faz parte. Tô no mudo aqui. Ô Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aqui sobre a importância de desenvolver as pessoas, os talentos, né? Você falou sobre mensuração e controle, para entender o que está acontecendo e poder fazer os ajustes. E você falou sobre comunicação, né? E essa integração e esse empoderamento do time, que você acabou de pontuar também, acredito muito que isso se reflete como um benefício para o cliente, que passa a entender que a TOTVS Curitiba está fazendo um processo literalmente de ponta a ponta, né? E no que eu chamo de uma experiência Netflix. O que é experiência Netflix? É quando você abre a televisão, começa a assistir um seriado, você desliga, você vai para o tablet, você vai, 2 dias depois você está no celular e o sistema sabe de onde você parou. É o oposto de uma experiência de call center. Cada vez que você liga, você tem que contar a história de novo para 2, 3 pessoas, né? Então, acho que isso gera uma percepção do cliente que a gente tem um controle maior, que a gente está fazendo uma condução mais eficiente, mais efetiva, né? E esse empoderamento dos colaboradores, independente do cargo, né? Ou seja, as funções colocadas a postos, gera um compromisso muito maior com o resultado do projeto, que é o que a gente acaba vendo aí em alguns projetos que são finalizados em tempo recorde, que tem um plus no final. Eu queria fazer uma provocação final, se você tem em mente, não precisa citar o nome do cliente, mas algum projeto onde esses 3 elementos fizeram uma diferença grande, né? As pessoas, manutenção e controle, né? A mensuração e a comunicação. Temos alguns de médio e alguns de grande porte, tá? Essa liberdade e autonomia que eu e o Márcio, né? O Márcio me dá liberdade e autonomia para ousar. E eu não seria eu se eu não desse essa liberdade também e não desse essa autonomia para o meu time usar. A gente está chegando no nível de maturidade, onde a gente está começando a fazer avaliação 360, né? Projeto específico, pega o gerente, o analista, o head, o comercial, e ali a gente faz uma avaliação, puxa, você errou aqui, deveria ter agido dessa forma, aqui a gente errou. Então, o meu time está chegando no nível de maturidade onde eles conseguem enxergar a deficiência do amiguinho, do colega, né, e conseguem trazer essa responsabilidade para eles, porque, de novo, são pessoas, né? Em algum momento, o colega ele pode não estar num dia bom, numa semana boa. E nesse momento é onde eu vou ter que suprir a necessidade e a carência dessa pessoa. E é onde eu vou ter que dar o meu 150% para completar os 50% daquele cara, né? E isso não foi pela força, Conte. Isso foi mais um modelo de gestão e uma mudança do mindset, cara, para fazer com que eles se sentissem dono da operação também. Porque esse barco também é deles, não é só nosso, né? E isso foi fundamental para que a gente conseguisse virar a chave com alguns clientes, né? Clientes em potencial. Hoje, eu estou tendo o privilégio de ter algumas agendas estratégicas com donos de empresa,
para a gente discutir sobre ecossistema, como que eu vou pegar essas empresas e conectar com as outras empresas que fazem parte do meu parque, né, para que eles gerem negócios entre eles. Eu tenho empresas hoje que geram muitos negócios bons, têm uns processos muito bem consolidados dentro do que eles trabalham, mas que podem agregar valor para a empresa XYZ. Então, hoje eu estou tendo agendas de sair jantar, sair almoçar com algumas pessoas, para a gente já estar discutindo nesse nível de fazer algumas conexões, né, para estar gerando negócios futuros aí entre as empresas. E isso é fantástico. Isso é fantástico porque isso demonstra o nível de profissionalismo e o quanto a TOTVS Curitiba está ficando consistente no nível de delivery. Temos que melhorar muito ainda? Temos que melhorar muito ainda. Eu sou um eterno inconformado. Meu plano de transição para médio prazo vai até 2023. Aceleramos algumas coisas por conta de pandemia? Aceleramos. Mas o bom é inimigo do ótimo. Eu considero hoje que a minha operação está boa, né? Mas a gente precisa estar no processo de evolução e melhoria contínua. E eles sabem disso. Ou seja, não que a gente pare de discutir sobre os problemas, sobre os percalços, né? Acho que isso é uma discussão constante, mas a gente sobe um pouco mais a régua, como o sarrafo, para a gente discutir soluções de negócio com nossos clientes. E acho que esse é a maior entrega, o maior diferencial que a gente passa a oferecer como sendo um parceiro de negócio e não simplesmente um prestador de serviço, né? Alex, uma última pergunta, tá? Para a gente ir para os nossos finalmente aqui. De bate-pronto, o que é uma gestão inteligente para você? Gestão inteligente é liberdade para mim. Por que liberdade? Quando eu entrei na operação e eu vi, eu até brinquei, né? Sabe quando você vai no circo ou vai em alguma feira que você sobe no cavalo, né? Você pode surrar o cavalo que ele vai andar só em circo. Eu tinha uma operação assim, muito machucada, né? Porque aquela máxima sempre foi assim. Sempre foi assim. E eu falei, não, gente, o sempre foi assim não funciona. Tanto é que atrás da minha mesa tem uma frase escrita, né? Work hard sem mimimi. E para mim é fundamental o nível de entrega e a liberdade. Porque uma vez que eu dou liberdade para minha estrutura ousar, né? E eu dou autonomia para que as pessoas consigam trazer o melhor delas para dentro da operação, eu consigo fazer uma gestão inteligente. Tá? Eu consigo olhar para dentro daquilo porque eu vou, de certa forma, pelo relacionamento, pela confiança, eu vou ter a lealdade da minha estrutura. Uma vez que eu conseguir estabelecer esses 3 pilares dentro da operação, eu considero isso uma gestão inteligente. Tá? Show de bola, show de bola. E é um pouco do que a gente vai ver aí ao longo dos próximos episódios com conversa com diversos gestores. Tá? Então, se você assistiu esse primeiro episódio, esse piloto, gostou, volte, né? Fique de olho, clica no sininho aqui, né? Para acompanhar aí as notificações, para acompanhar o que está vindo de novidade, o que vem de depoimento, o que vem de experiência. A gente tem aí alguns programas já produzidos muito legais, com gestores excepcionais do mercado. Tá? E Alex, para a gente fazer o passar de régua aqui, eu queria que você em 1 minuto passasse uma mensagem para a sua equipe, para os nossos tutors e para os nossos clientes. Bacana. 1 minuto só, cara. Eu não consigo fazer essas coisas em 1 minuto. Mas vamos lá, vou tentar. O meu time sabe o quanto eu tenho orgulho deles e como a gente tem trabalhado no refino dia a dia da operação, né? E quando eu falo meu time, não é meu time nos diretos, né? É a operação da TOTVS Curitiba como um todo, que entenderam o nosso modus operandi, entenderam a necessidade de mudança, mas principalmente acreditaram no nosso sonho, né? Porque eu vim de mercado, trouxe uma gestão corporativa e a gente começou a fazer essa loucura em 2020 e o resultado está aí, né? O resultado está aparecendo, cada vez mais a gente está ficando consistente e brigando muito no mercado, né? E para os nossos clientes, dificilmente eu vou conseguir ter a capilaridade de estar em todos, né? A nossa carteira é muito vasta. A pandemia acabou estancando um pouco esse planejamento, né, de fazer o roadshow. Então, dentro do meu roadmap, a partir de abril do ano passado, eu ia começar individualmente a fazer as visitas em toda a nossa base de clientes, mas por conta da pandemia isso precisou ser estancado. Mas dentro daquilo que a gente vem trabalhando e entregando hoje, essa aproximação com os clientes tem sido fundamental para eu entender aonde que estão as dores, tá?
E eu, particularmente, gosto de ser participativo em todo o ciclo de vida do cliente. E eles podem confiar que hoje a Solos, a TOTVS Curitiba, ela está numa nova era, né? Nós modificamos 26 anos de operação em 12 meses e eles podem estar bem seguros e tranquilos em colocar ali a operação deles para serem gerenciadas ou entregue pela minha estrutura. Porque se minha estrutura não entregar, eu vou para cima deles. Obrigado, Alex. Meu nome é Alexandre Conte, sou gerente de marketing da TOTVS Curitiba. Esse é o Gestão Inteligente, uma websérie produzida pela TOTVS Curitiba. E o nosso convidado especial de hoje, nesse episódio piloto, foi o Alex Oliveira, diretor de operações. Encontro vocês no próximo episódio. Obrigado, Alex. Obrigado, Conte. Obrigado, pessoal. Um abraço.